Curiosamente, essa função f, ela tem duas regras de definição, uma em cada pedaço. Então, a gente poderia pensar que a gente está aqui, está o eixo x, ó, o eixo x está aqui. A gente, não vou desenhar o eixo y, eu não quero esboçar esse gráfico, estou querendo só pensar no que está acontecendo. O número 2 está aqui. Antes do 2, para valores menores de que 2, a regra de definição é módulo de 1 mais x dividido por x mais 1. Então, isso aqui é antes do 2. Então, isso aqui é para x menor do que 2. Para x maior do que 2, a regra de definição, para x maior do que 2, então do lado de cá, a regra de definição é 2 mais, certo? Então, só tem uma função, mas ela tem duas regras, ok? 2 menos x. Então, é uma única função f com duas regras. Então, quais seriam os candidatos a ponto de descontinuidade dessa função? Então, a gente tem que pensar primeiro nos candidatos. Identifique. Então, eu preciso de saber quem são os possíveis candidatos para verificar se eles são, de fato, ponto de descontinuidade. Então, quando eu penso nessa regra aqui, ó, calcular módulo, a gente pode calcular de qualquer função. Somar 1, pegar x e somar 1, eu posso calcular de qualquer função. Então, não tenho restrição com esse numerador. O meu numerador, ok, sem restrição. O meu denominador, pegar o x e somar 1, eu posso fazer com qualquer função, mas na hora que eu divido, eu não posso dividir por zero. Então, nesse pedaço aqui, apareceu como candidato o x igual a menos 1, que está fora desse domínio. Olha, o x igual a menos 1, ele é um ponto que não pertence ao domínio daquela função. Ele está menor do que 2, que é esse lado de cá. Ele anula o denominador, então, ele é um candidato aqui a ponto de descontinuidade, e a gente vai ver o que acontece com ele, tá? E classifique os pontos de descontinuidade. E se classificar aqui, é porque tem descontinuidade infinita, tem descontinuidade de salto, tem descontinuidade, então, é para ver que tipo de, por oscilação, aquela que é do seno de 1 sobre x lá, fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, é por oscilação. Então, tem alguns tipos de descontinuidade. Esse classifique é pensando nessa ideia aí, é para olhar o limite e ver qual é o comportamento do limite. Se ele dá um salto, se ele tende para infinito, ou se ele oscila. Então, achamos um candidato. Qual é o outro candidato natural aqui? É a emenda. O x igual a 2 é um outro candidato natural, porque a direita está acontecendo uma coisa e a esquerda está acontecendo outra. E observe que o 2 já nem pertence ao domínio, eu não estou calculando no 2 em nenhuma das duas. Então, o 2 também não pertence ao domínio dessa função, da f, tá? Eu estou falando da f aqui, ó. A gente está olhando para a f. A f é a função toda, é a regra de definição como um todo, que tem duas partes. Então, a gente chama essa função de definida por partes. Um pedaço de um jeito, um pedaço de outro. Só que a função aqui, ó, ela continua, né? Somar 2 eu posso somar sempre, calcular seno. Seno é uma função que existe sempre. Agora, o que está dentro do seno também existe sempre. Então, essa função aqui, também eu posso, o numerador não tem restrição para ela. Esse numerador aqui, ó, ok, não tem nenhum problema com ele. Agora, o denominador. O denominador, no caso, é 2 menos x, e o problema é o 2, que já está aqui. Então, esse 2, ele entrou por causa da emenda. Agora, ele está entrando por causa do denominador. Na verdade, é um candidato único. Como assim? Se aqui fosse 3 menos x no denominador, entraria o 3 como candidato, que anulou o denominador e o 3 é maior do que 2. Perceberam o que eu estou fazendo um alerta aqui? A gente poderia ter quantos candidatos? Depende. No caso, as restrições todas aqui estão com relação a denominadores. Ó, o denominador de cima e o de baixo, que estão me dando a restrição, que foi aqui o menos 1 anula, aqui o 2 anula. Só que o 2 é a emenda também, então eu já teria que estudar o 2 mesmo se ele não anulasse aqui. E poderia ter nascido um outro candidato. Mas no caso, como era um exercício de avaliação, esse exercício já foi cobrado em algum momento, então eu queria só duas descontinuidades mesmo que fossem analisadas. Porque ainda tem a descontinuidade que é removível. Que, olha, se não é nem de salto, nem infinita, nem oscila, só está faltando o pontinho, ela é o que a gente chama de descontinuidade que pode ser removida. Então, a descontinuidade que pode ser removida é quando falta só aquele pontinho. A direita e a esquerda têm um comportamento igual e falta aquele ponto. Então, vamos analisar esse exercício não é pequeno, ele é um exercício maior e envolve cálculos de limite. No caso aqui, vai envolver
4 cálculos de limite para 2 pontos. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a direita e a esquerda em cada um deles. Então, eu vou ter que pegar o menos 1 e estudar essa função aqui, ó. Eu estou aqui do lado, o 2 está aqui, eu estou do lado esquerdo do 2. Então, eu vou ter que pegar e estudar, tendendo a menos 1 aqui, como tem módulo, eu vou ter que estudar a direita e a esquerda. E depois, no 2, eu vou ter que estudar a direita e a esquerda, porque tem dois formatos de função ali, a direita e a esquerda. O menos 1 tem que ser dos dois lados por causa do módulo, e o 2 tem que ser dos dois lados por causa da regra de definição. Então, vamos estudar isso com mais cuidado, e eu vou escrever isso em 2 páginas, para poder ficar mais organizado, tá? Eu já vou copiar isso aqui numa página e na outra, para a gente ter mais organização. Porque eu fico escrevendo, e às vezes depois não fica claro, né? A professora fala demais. Então, aqui, ó. Então, a gente já tinha estudado o candidato x igual a menos 1. Então, agora a gente vai estudar os limites, para ver se é salto, se oscila, ou se é descontinuidade removível. A gente está na parte do classifique. Tá? A gente identificou por que o menos 1 é um ponto de descontinuidade. Porque não pertence ao domínio. Então, ele já é um ponto de descontinuidade. Menos 1 é ponto de descontinuidade. Agora, vamos ver qual é a classificação desse ponto de descontinuidade. Então, eu vou ter que fazer o x tender a menos 1. E a gente já viu que vai ter que fazer a direita e a esquerda. Então, eu vou ter que fazer a direita e a esquerda. Beleza. Então, primeiro a direita. Então, vai ficar aqui, ó. 1 mais x em módulo dividido por x mais 1. Quem que vai ser o limite? Eu vou ter que tirar esse módulo. O menos 1 é justamente está dando 0 no numerador e 0 no denominador. Aí, o que está acontecendo aqui? Vamos pensar como é que eu tiro o módulo de x mais 1. O módulo de x mais 1 ou é ele mesmo ou é o oposto dele. É assim que a gente tira módulo. Quando que é ele mesmo? É ele mesmo se esse valor for maior ou igual a 0. E é o oposto dele se esse valor for menor do que 0. Então, na verdade, é ele mesmo se eu tiver o x maior ou igual a menos 1. Como eu estou à direita de menos 1, então vamos pensar aqui, ó. Menos 1 está aqui. Eu estou à direita de menos 1, eu estou do lado de cá. Não é valor positivo, não, é à direita. À direita eu estou com valor maior do que menos 1, então eu estou com essa regra de definição, a de cima. Com esse formato. Então, isso aqui vai ficar x mais 1. Gente, tá um cheiro de queimado insuportável aqui. Eu não sei se é aqui em casa, não. Eu vou ter que olhar. E aí, isso aqui, ó, dá para simplificar. Então, esse limite vai ficar o limite da constante 1, que vai ser 1. Agora, fazendo a mesma análise à esquerda. Não vou fazer, só para a gente ganhar tempo. Menos 1 à esquerda. O que aconteceria? O numerador daria o oposto, ó, ficaria menos ele. Então, quanto que daria o limite? Ia ficar menos 1, porque na hora de simplificar ia ficar de cima com menos na frente. Então, ia ficar menos 1. Então, a direita está dando 1, a esquerda está dando menos 1. Então, o que está acontecendo? Essa descontinuidade é uma descontinuidade de salto. Por quê? Porque o limite, a direita está dando um número, a esquerda está dando outro. Ele pula do menos 1 para o 1. Ele está dando menos 1 de um lado e 1 do outro. Então, é um salto que está acontecendo. Então, essa descontinuidade a gente classifica como salto. Não adianta incluir um ponto, porque ela não é removível, porque o limite não existe. Então, essa descontinuidade não é classificada como descontinuidade de salto. Já essa descontinuidade, que a gente viu que o 2 é uma descontinuidade também, porque não pertence ao domínio. É o ponto de descontinuidade, não pertence ao domínio. A gente agora tem que analisar esses limites quando o x tende a 2, pela direita e pela esquerda. Agora, por causa da emenda. Então, olha, se eu falar assim, eu quero calcular o limite da f de x quando x tende a 2. A f é a função inteira. Só que a esquerda e a direita, ela tem regras de definições diferentes. Então, se eu vier, quando x tende a 2 pela direita, qual a regra? A regra da f é maiores do que 2. Maiores do que 2 é essa aqui, ó. Seno de x menos 2 sobre 2 menos x. Então, quanto que vai valer esse limite? O limite do 2 é o limite da constante, vale 2. E o limite de seno disso aqui, x menos 2 sobre 2 menos x. Uai, x menos 2 sobre 2 menos x não é o limite trigonométrico básico, porque esse ângulo aqui não é o mesmo que o de baixo.
Mas se eu posso escrever esse 2 menos x embaixo, eu não escrevi diferente, ó. Só estou colocando em evidência, é o mesmo valor. Agora, com esse formato, dá para perceber que agora eu estou sendo de um ângulo sobre exatamente o mesmo ângulo. E esse menos 1 eu posso colocar do lado de fora, né? Assim, ele está do lado de fora multiplicando. Então, fica assim, ó. 2 mais 1 sobre menos 1. Por quê? Porque o limite de seno de um ângulo sobre esse mesmo ângulo, quando esse ângulo tende a zero, esse limite dá 1. Acho que eu fiz muitos passos de uma vez só aqui, mas então eu só vou frisar que esse menos ali, ó, ele pode ser colocado menos 1 multiplicando, né? Separado. E esse limite aqui, ó, ele é o limite trigonométrico básico que vale 1. Então, esse limite vale 1. Por quê? Porque é o seno de um ângulo sobre o mesmo ângulo quando esse ângulo tende a zero. A gente está com seno de um y sobre y quando o y tende a zero. Quem que é y? Chame x menos 2 de y, por exemplo. Então, isso aqui ficaria o menos 1 multiplicando o 1. Quem é o 1? O 1 é o limite trigonométrico básico. Então, vai ficar 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, esse limite à direita existe e dá 1. Agora, a gente teria que fazer o limite à esquerda. Então, fazendo a mesma análise com o limite à esquerda. A gente está querendo calcular o limite da f. Então, quem é o limite à esquerda? Eu vou anotar ele aqui, ó. Vai ficar o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Pela esquerda, a minha função tem essa cara, ó. Menor do que 2 é 2 pela esquerda. Então, a cara da função é aquela ali de cima. É módulo. Então, eu vou escrever isso. Então, vai ficar aqui, ó. Limite de módulo de 1 mais x dividido por x mais 1. Não era isso? Na verdade, 1 mais x e x mais 1 aqui é a mesma coisa. Quando tende a 2, 1 mais x sobre x mais 1. Observe que o ponto problema dessa função era o menos 1. O 2 não é problema nenhum. O 2 eu posso vir aqui e falar assim, ó, essa função é contínua no 2. Então, eu posso vir e falar assim, ó, que ela vai ficar 1 mais 2 é 3. Quem que é mod de 3? É 3 mesmo. Beleza, então isso aqui vai valer 3. E aqui embaixo, 3. Então, 3 sobre 3 dá 1. Então, o limite, à direita deu 1, à esquerda deu 1. Então, quanto que vale o limite dessa função quando x tende... Ó, esse limite aqui, ó, ele vai valer 1. Por que esse limite vale 1? Pois a gente fez a direita deu 1, a esquerda deu 1. Os dois deram 1, os laterais. Então, o bilateral vale 1. Então, essa descontinuidade é uma descontinuidade removível. Então, porque o limite existe. Ele não foi para o infinito, não deu um salto, nem oscilou. O limite existe. Então, o que está acontecendo é que, graficamente, essa função é como se ela estivesse fazendo um comportamento assim, ó. Ela vem com um formato de módulo sobre módulo, que é constante. Na verdade, isso aqui, ó, se eu for simplificar, isso aqui dá 1, tá? Se eu for simplificar 1 e menos 1, né? A gente viu que tem um salto lá. Dá menos 1, aí tem a emenda lá no menos 1, aí deu um menos 1. Aí depois vai virar 1. Vira 1. Até o 2. Simplificando, dá 1 perto do 2, que eu estou olhando aqui, né? Que foi o caso. E antes do menos 1, dava menos 1, que a gente já tinha visto. Então, aqui foi uma descontinuidade de salto. Agora, do lado de cá, a minha função está com uma bolinha aberta e está começando pertinho do 1. Então, a minha f, ela vai ter um comportamento que está faltando só 1 para ela ficar contínua aqui. Então, não pediu, mas eu poderia incluir o 1 e criar uma função assim, ó. A função seria... Essa função que eu estou criando, ela seria a própria f de x para todos os números que não são 2. E no 2? E no 2 ela vale 1. Então, a gente foi lá e fechou a bolinha. E virou f, quando não é f mais, que a f e o 2 não pertencem ao domínio. Virou g, virou outra função. Essa função é contínua em x igual a 2. A gente incluiu um ponto e ela ficou contínua. Isso é o tipo de exercício que também pode ser pedido, né? Ó, é possível incluir um ponto e fazer ela ficar contínua naquele ponto? Sim. É o exercício que a gente às vezes precisa.